Bom dia, presidente. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa casa falando de um tema tão importante que é a Previdência Social Pública. Excelentes exposições nós tivemos aqui anteriormente. E queria chamar a atenção para um detalhe importante de toda a estruturação de nossa Previdência Social Pública, que é a questão dos regimes próprios de Previdência Social. Isso porque todas as nossas discussões a respeito de reforma da Previdência foram praticamente voltadas para a discussão do regime geral de Previdência Social. Nós temos uma teoria do risco social em que todas as reformas deveriam seguir essa teoria, em que só poderia se subtrair, reduzir direitos em caso de alteração na própria teoria do risco, ou seja, uma redução do risco social. Nós temos uma situação em que todas as vezes que o tema Previdência ou Trabalho entra em discussão, é baseado no viés econômico, e nós estamos aqui de forma técnica e bem preparados para discutir toda a questão da Previdência Social no Brasil. O senador Paulo Paim foi um grande nome da proteção da reforma da Previdência, em que essa reforma de 2019 ela só não foi uma reforma mais drástica em razão da sua atuação e de todos os colegas aqui no Senado Federal. Nós acompanhamos de perto pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e pelo Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário, e nós percebemos que a reforma da Previdência ela já chegou atrasada. Ela já chegou com um aspecto econômico muito forte e que toda a economia de gasto foi relativizada em razão da pandemia que veio nos anos posteriores. E nós percebemos naquele momento que não existe proteção social sem um Estado forte e sem uma Previdência Social igualmente forte. Então, nós tivemos uma reforma que ela já começou atrasada, deixou de fora estados e municípios. Acredito que um grande equívoco daquela reforma da Previdência. Nós temos hoje no Brasil praticamente 5.569 municípios, dos quais 2.200 municípios não conseguem se colocar numa situação de disposição orçamentária, disposição financeira para controlar o seu próprio regime. Então, são municípios que estão em situação de crise, são municípios que têm uma situação financeira bem delicada, em que esses regimes próprios vão cair novamente dentro do regime geral de Previdência Social. Então, todo o debate da Previdência Social deve passar também pela reforma que nós tivemos em 2019 e pela necessidade de adequação da legislação dos estados e municípios. A Emenda Constitucional 103, ela trouxe uma desconstitucionalização de praticamente todas as regras previdenciárias, exceto a idade mínima, que permaneceu na Constituição. A idade mínima, homem e mulher, 65 anos de idade homem, 62 anos de idade mulher. E nós precisamos discutir de forma firme essa reforma, porque hoje, a partir de uma lei complementar, eu altero completamente todo o nosso regime previdenciário, sem necessidade de um debate mais amplo por meio de proposta de emenda à Constituição. Nós temos, de fato, uma mudança demográfica, em que é possível perceber que as pessoas cada vez mais têm menos filhos. Nós temos, de fato, um envelhecimento da população, são fatos, são situações concretas, mas nós precisamos olhar também que a legislação previdenciária precisa se adequar às novas modalidades de trabalho. Nós temos uma preocupação porque a reforma da Previdência, ela veio depois da reforma trabalhista e não observou os novos modelos de trabalho. Hoje eu tenho brasileiros trabalhando no exterior, recolhendo em outros países, ficando aqui completamente desprotegido e sem trazer recursos para o nosso país. Nós temos situações em que a reforma trabalhista, de fato, precarizou as relações de trabalho e toda a nossa base contributiva, ela está ligada à folha de salário. Então, nós temos hoje uma necessidade de adequação do modelo contributivo de previdência social com as novas relações de trabalho. Senão, toda a corrosão da nossa base previdenciária vai impedir que no futuro a gente consiga cobrir, fazer frente a todos esses benefícios. Eu queria chamar a atenção também para um ponto que eu considero de extrema importância, que é o fato do INSS hoje ainda ser o maior litigante da América Latina. Eu entendo todo o empenho do governo no sentido de reduzir a fila, né? Nós que atuamos diretamente nessa área previdenciária, nós consideramos que o governo tem adotado medidas interessantíssimas no sentido de reduzir a fila e trazer uma fiscalização maior na concessão dos benefícios previdenciários, que isso por si só já reduz um pouco o nosso gasto, o nosso investimento com previdência social pública, mas ainda o INSS ele é assodado com diversas ações judiciais, seja por questões procedimentais, seja pela falta de servidores, e por isso que nós, da advocacia, nós defendemos uma carreira forte também, uma carreira que consiga fazer frente a todos os pedidos. Não é fácil lidar com 40 milhões de beneficiários, não é fácil ter dentro da Previdência Social toda a estrutura da assistência, em que há necessidade desses servidores se desdobrarem. Nós temos uma outra realidade dos servidores, conhecida por nós, que é, em decorrência da ausência de concurso público, diversos servidores já estão em abono de permanência, e são esses servidores que estão na linha de frente das agências, atendendo todos esses pedidos da população, sem contar com um plano de carreira que seja
é necessário que seja um plano de carreira adequado com toda a realidade que os servidores vivem, sejam os analistas, os técnicos, os peritos. Nós entendemos que nos últimos, pelo menos 10 anos, nós presenciamos e de forma silente o sucateamento de toda a estrutura do INSS. Então, é por isso que nós chamamos a atenção de que nós vamos evitar concessões equivocadas com servidores treinados, servidores com uma carreira forte, e que é necessário que a gente coloque isso na nossa discussão, porque a Previdência Social, ela vai depender dessa fiscalização constante, vai depender dessa fiscalização perene. Nós temos um outro problema grande, que é a compensação entre os regimes previdenciários. Eu atuo muito no regime próprio aqui do Distrito Federal, mas quando a gente vai para os municípios, além de termos uma diversidade de orientações e legislações no regime próprio, nós contamos com uma ausência de compensação previdenciária. Nós sabemos que temos diversos municípios que estão no vermelho, que já fizeram diversos financiamentos a perder de vista, e que muitas vezes o Estado ele é complacente com esses municípios por entender a sua situação. Mas esses municípios, nós temos que repensar se eles deveriam continuar com seus regimes próprios, porque eles estão arrecadando, não estão transferindo para a Previdência Social, e na hipótese de quebra desses municípios, todo o gasto volta para a nossa estrutura máxima, que é o regime geral de Previdência Social. Nós temos 200 bilhões de reais por ano que são movimentados dentro dos regimes próprios. Desses regimes próprios, hoje nós temos 9,7 milhões de servidores, e nós igualamos as regras para concessão de benefício, exceto algumas questões de regra de transição, mas nós estamos caminhando para uma previdência uniforme entre regime próprio de previdência social e regime geral, que nós consideramos que é uma medida justa, até porque nós falamos de equidade na forma de participação e custeio. Nós entendemos que há necessidade de ampliação da base contributiva e também a necessidade de se acabar com as desonerações e também com a desvinculação, que a PEC 6, que transformou na Emenda Constitucional 103, já trouxe uma previsão expressa que a arrecadação previdenciária só deve ser utilizada para pagamento de benefício de aposentadoria e pensão por morte. Nós temos todas as questões de fraude que nós já falamos, que é interessante a medida que o governo tem tomado. Nós temos aí novamente um novo pente fino. É importantíssimo que nós tenhamos de forma recorrente os pentes finos, para que a gente possa simplesmente averiguar todos os benefícios que são pagos de forma equivocada. E a pergunta dessa audiência pública, que é sobre a viabilidade da Previdência Social, ela não só é viável, como ela é necessária. O próprio Banco Mundial, ele indica que a Previdência dos países devem estar firmadas em 3 pilares, sendo que o pilar central é a Previdência Pública. Não existe debate sobre Previdência que não passe pela Previdência Pública. Nós podemos aprender com os exemplos de países vizinhos, como, por exemplo, o Chile, que fez um regime exclusivamente de capitalização, um regime privado, que trouxe, em poucos anos, um empobrecimento da população, e sempre que a gente tem essas crises, esse empobrecimento, a gente joga esse cidadão, esse trabalhador, novamente dentro da Seguridade Social, que esse trabalhador vai sair da conta da Previdência Social e vai para a conta da assistência. Não é isso que a gente deseja com o modelo estruturado de Previdência Social no nosso país. Queria parabenizar também o nosso senador Paulo Paim pela PEC paralela, que apesar de não termos avançado muito no debate, ele identificou que a PEC 6, que transformou na Emenda Constitucional 103, ela já veio com necessidade de ajuste. Nós entendemos que naquele momento o governo precisava tocar em frente essa reforma para ter um alívio de caixa, mas é uma reforma que já chegou atrasada, e por isso veio a PEC 133, e as entidades elas precisam acompanhar a discussão tanto da PEC 133 quanto da PEC 6 de 2024, porque diz respeito aos regimes próprios e alteração, novamente, das regras de previdência. Então, quando se falar de reforma, nós temos que fazer as retificações, os ajustes daquilo que foi mal colocado e mal feito com a Emenda Constitucional 103, e nós precisamos também discutir fora do campo econômico, porque só assim que a gente vai fortalecer a Previdência Pública e vai poder avançar nesse debate. Presidente, muito obrigado pela atenção, estou à disposição. Eu que agradeço ao advogado José Ailton Lages Diana Júnior, especialista em direito previdenciário e vice-presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB, que mostra ali, de fato, é um estudioso do tema, né? Não fez crítica pontual a ninguém, mas apontou caminhos e que preocupações que nós devemos ter. Me senti contemplado quando você lembrou da PEC paralela, é algo que eu jamais vou esquecer, que para votar na PEC como naquela época o governo queria. Eu disse, olha, só se esses ajustes foram feitos garantidamente na PEC paralela. E eu confiei na palavra do governo. Aí, me lembro as galerias cheias, eu conto aqui, eu nunca fui vaiado. Eu disse que eu confiava no governo, a PEC paralela ia sair, e por isso eu estava votando daquela forma.
Eu me lembro que eu vi até tu, hein, pai? Mas graças a Deus e a boa vontade do movimento que pressionou e tinha que pressionar mesmo, que dele a PEC paralela. E aprovamos a PEC paralela, foi a salvação da lavoura. Mais ou menos como você colocou muito bem aqui, doutor José Ailton, né? E apontou caminhos, né, que nós temos que estar preocupados, e eu concordo plenamente com o seu ponto de vista, como de todos aqueles que até o momento falaram aí, buscando caminhos, que não é uma nova reforma da Previdência. Por amor de Deus, é como eu sempre digo, não teve uma reforma da Previdência que o trabalhador teve ganhos, só perdeu. Eu me lembro que tem alguns que argumentam corretamente, quando a gente pensa em reforma, é reformar para melhorar, né? A nossa casa, o nosso terreno, o campinho ali de futebol, mas não para ter prejuízo. Por isso que estamos em estado de alerta. Mas parabéns pela fala.